Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá a quarentena? Pessoal, primeiramente quero pedir desculpa, eu tive um imprevisto pessoal na semana passada e não consegui colocar as aulas. E por incrível que pareça, nós estamos com apenas duas pendências, né, de aulas, porque desde quando a gente começou a quarentena e de fato foi estabelecido as videoaulas, né, nós tivemos nas nossas aulas dois feriados, né? Nós tivemos o feriado da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, depois tivemos o feriado, né, dessa semana, Tiradentes, onde emendou segunda e terça-feira. Então, como eu mandei a aula de inventário, né, o material de inventário, nós temos então apenas duas aulas em que eu não mandei nenhum conteúdo para vocês. Eu gostaria de ressaltar que as 3 primeiras semanas elas vão ser ah, reposicionadas, né? A gente vai compensar essas aulas, elas vão ser repostas depois em julho, viu? Então as 3 primeiras semanas vão ser repostas. Depois que começou as videoaulas, temos apenas duas aulas pendentes e vamos sanar essa pendência agora, beleza? Então, olha só, nós falamos sobre o inventário, né? Inventário, como eu falei, talvez seja uma das ações mais atrativas para o advogado, né? Uma ação que, de fato, são ações que envolvem transferência de direitos, né, do falecido, do decujus, né, para os seus respectivos herdeiros. A transferência desses direitos, né, ela acontece já de forma automática, pelo princípio do sai-sine, né, que vocês devem ter estudado lá no Direito de Família e Sucessão. E a forma de transferir esse bem, esse direito para os herdeiros, né, é através do inventário que a gente falou na última aula. Lá nós abordamos sobre legitimidade, sobre competência, valor da causa, foro, né, tudo isso. O inventário ele pode ser tanto litigioso quanto amigável, né? E o inventário que nós estudamos na última aula, né, ele envolve tanto questões litigiosas quanto amigáveis, valores da causa que podem ser desde 10 mil, 5 mil reais, um carro, né, até fazendas, ações, né, investimentos. Então, o inventário que nós estudamos na última aula, que é aquele que está previsto no CPC, no procedimento especial, ele abrange os inventários desde os mais simples aos mais complexos, né? Agora, olha só, nós temos também uma ação que ela é destinada à transferência de direitos hereditários, só que de uma maneira mais simples, né? Que é o arrolamento. Ele é chamado de arrolamento, é chamado também de inventário na forma de arrolamento. Então, olha só, o inventário, né, ele tem todo etapas, né, todo um procedimento. Você pede a abertura do inventário, pede a nomeação do inventariante, esse inventariante ele é nomeado, ele assina um compromisso de inventariante, depois ele apresenta as primeiras declarações, entendeu? Os herdeiros são intimados para se habilitar nesse processo, para concordar com a primeira declaração, né, que é aquela discriminação dos bens, dos direitos, dos deveres, né? E aí, depois disso tudo, né, é que o juiz vai enfim dar sentença, expedir formal de partilha. Isso caso, né, não tenha nenhum litígio, né, não tenha nenhum litígio. Caso tenha litígio, aí abre para produção de prova, perícia, divisão de direitos, arbitramento, né? E isso também se não tiver também um herdeiro fora do casamento, onde ele entra com uma ação pedindo reconhecimento, né, de uma filiação, seja ela biológica, socioafetiva, pode pedir a suspensão desse inventário, né? Então é muito complexo, né? O inventário em si, quando a gente estuda ele aparenta ser muito simples, né? Um procedimento simples, mas ele envolve, como eu falei, desde transferência de um carro a transferência de uma fazenda de 1000 alqueires, né? Agora, o legislador já prevendo isso, que o inventário, esse procedimento tão meticuloso, né? Primeiras declarações, nome inventariante, intime herdeiro, vendo que isso já é muito demorado, ele resolveu, né, dar uma possibilidade de um inventário mais célere, né? E aí ele pôs essa possibilidade no Código Civil, que é o arrolamento. O arrolamento, olha só, ele é destinado à transferência de bens e direitos
que não ultrapassem o valor de 1.000 salários mínimos, tá? Que não ultrapasse o valor de 1.000 salários mínimos. Então, quando a gente tem uma herança, uma legítima, né, que não ultrapassa esse valor, então esse inventário ele se dá através de arrolamento, tá? A previsão legal, ela está prevista no procedimento no artigo 659 a 667 do CPC. Então, esse inventário, como eu falei, ele é um inventário através de arrolamento, né? Tem esse nome próprio, mas ele é destinado então para bens e direitos de pequeno valor, né? De até 1.000 salários mínimos, né? E olha só, quando a gente tem o inventário tradicional, a gente segue toda aquela burocracia, né? Todo aquele passo a passo, né? Agora, aqui a gente já entrega o inventário praticamente pronto para o juiz, somente para ele intimar a fazenda pública, para concordar, para ela manifestar se concorda ou não com o valor dos bens, né? E aí sim a gente fazer o recolhimento do imposto e expedir o formal de partilha. Então, nessa ação, né, de arrolamento, a gente já pede a abertura do inventário, já apresenta as primeiras declarações. Todos os herdeiros têm que outorgar uma procuração para o advogado, ou seja, todos os herdeiros já estão habilitados e já manifestam a sua concordância com a partilha, com o bem, com o valor atribuído a cada bem, a cada direito, a forma da divisão desses bens, né? Então, você já entrega tudo isso pronto para o juiz, né? Então, você não tem necessidade de, como no inventário, esperar o juiz despachar, nomear o inventariante, depois apresentar primeiras declarações. No arrolamento, veja só, já é tudo junto. A gente já faz tudo isso junto. Então, olha só, o foro, né, para a distribuição da ação de arrolamento é o mesmo da ação de inventário. É aquele, né, onde nós temos, em regra, o último domicílio do falecido, do autor da herança, tá bom? Agora, olha só, a questão do imposto, né, de causa mortis, né, o ITCD, TCMD na verdade, né, ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortis e doação. Nessa ação de arrolamento, você já vai entrar com ela, né, já praticamente com todos os atos prontos. Primeira declaração, última declaração que não precisa porque já está todo mundo concordando, concordância dos herdeiros, todos eles habilitados. E aí, se for um bem imóvel, né, a Cefaz, né, a Cefaz estadual no caso, que é a competente e a titular desse tributo, ela é intimada para falar se ela concorda com aquele valor que foi atribuído, né, ou então ela apresenta uma nova avaliação. E aí você recolhe o imposto e o juiz já expede o formal de partilha. Isso aí, gente, é maravilhoso, é rápido, é célere, mas lembrando que quando a gente fala rápido e célere em Rio Verde, que tem só uma vara de família, né, e sucessão, nunca é rápido, mesmo que seja um procedimento de jurisdição voluntária. Ainda no tema de inventário e arrolamento, a gente precisa falar também da existência de inventário negativo. Você já ouviu falar em inventário negativo? Olha só que interessante. O inventário negativo, ele é aquele onde o herdeiro, né, o titular daquele, o herdeiro, né, o filho, né, a esposa, o esposo, o neto, ele não tem nada a receber. Olha, aquele autor da herança, aquele falecido, ele não deixou nada de ativo. Às vezes ele deixou dívidas, às vezes ele não deixou nada, não deixou nem dívida, mas também não deixou nenhum bem, nenhum direito, tá? E algumas vezes você precisa apresentar para algum credor, apresentar para a Receita Federal, apresentar, enfim, para credores, né, que aquela pessoa morreu e que de fato ela não deixou nenhum bem, né, para saldar aquelas dívidas, né, e enfim, mediante a declaração judicial de que ele de fato não tem bem, né, isso aí se dá através do inventário negativo.
Então, por exemplo, eu tenho um ascendente, né? Ele faleceu, ele deixou dívidas e eu quero regularizar a situação do nome dele, né? Mesmo ele estando falecido, né? Então eu vou lá, apresento a certidão de óbito, né? Mas às vezes a pessoa, o credor, vai falar assim: opa, peraí, será que ele não tem nenhum bem, nenhum direito, né? E aí, olha só, lembra que eu falei que o credor, né? O credor tanto do autor da herança quanto do herdeiro, ele tem legitimidade, inclusive, para propor inventário. Então, às vezes, um banco, um credor que seja, ele não vai desistir da cobrança daquela dívida, dar baixa naquela dívida, se ele não tiver certeza que de fato não tem nenhum bem, nenhum direito. Então, o herdeiro que tiver interesse em fazer isso, né, ele vai ter que entrar com uma ação de inventário negativo, né, para provar que de fato aquela pessoa não tinha nenhum bem, nenhum direito. Então, interessante, né? Você entrar com uma ação judicial, um inventário, para falar que aquele autor da herança não tinha nada. Isso existe. E a gente teve um caso aqui no escritório de inventário negativo. Olha só, a minha cliente, ela era casada, né? E olha só, eles eram beneficiados, né, com uma doação do Estado, lá acho que era no Céu Azul, se eu não me engano. Acho que é Céu Azul mesmo, só que ainda a doação ainda estava em fase de cadastro, ainda não tinha sido é, é, feito a escritura pública daquele bem, né? E um dos requisitos daquela doação era de que a pessoa não tivesse nenhum outro bem imóvel no seu nome, né? Não tivesse condições financeiras para adquirir um imóvel. E aí eles moravam na casa, eram cadastrados para ganhar aquela casa, né? Escriturada e tudo mais. Só que quando ele faleceu, né, o setor, né, de habitação do Estado, ele pediu que comprovasse que de fato aquele falecido não tinha nenhum bem. E eles não aceitavam uma mera certidão, né, negativa do cartório de registro de imóveis. E aí então a solução foi essa: nós ajuizamos uma ação de inventário, né, negativo, para que a gente tivesse uma declaração via sentença para provar que de fato aquela pessoa, né, não tinha nada, né? Então, interessante, né? Eu mesmo fui descobrir que tinha inventário negativo só depois que eu tinha formado. Tá bom? Então fica aí já a dica para vocês, se vocês se depararem com alguma situação dessa. E a gente tem também o inventário extrajudicial, o inventário via cartório, né? Hoje a gente tem uma corrente, né, de desjudicialização, né? Tirar do Poder Judiciário muitos atos que podem ser feitos de forma administrativa, né? Então, o inventário é uma delas. O inventário ele pode ser feito de forma administrativa, né, via cartório, via escritura pública, desde que nós tenhamos um inventário consensual, onde não há litígio, onde não há briga em relação à partilha, e que não exista menores e nem partes incapazes. Então, se eu tenho todos esses requisitos, né, é um inventário consensual, não é litigioso, as partes estão amigável, né, em relação à partilha, não tenho menores e não tem ninguém capaz, nada impede então que eu faça isso, né, no cartório, né? Então é muito mais célere. Isso aí você consegue resolver às vezes com 60 dias, você está com o inventário pronto. Então é um recurso muito interessante que vale muito a pena ser usado, beleza? Então eu gostaria de falar que as nossas aulas, nosso conteúdo está adiantado. A gente vai entrar nas próximas aulas agora com a matéria de intervenção, embargo de terceiro, oposição, habilitação. São matérias que a gente fala em uma aula só, tá? Depois a gente entra nas ações de família. Então, pessoal, não fiquem preocupados, tá? Eu peço desculpas se às vezes... eu acho que às vezes na nossa turma eu posso ter começado com o pé esquerdo, né? Então, talvez a gente não tenha tido uma afinidade, né? Mas eu tô tentando, né, fazer de uma maneira que fique claro, que fique compreensivo e que de fato a gente consiga entender a matéria e que consiga superar a pandemia de uma maneira menos tumultuada, né? E lembrando, eu tive um aluno, né, do sétimo período, ele veio e falou: professor,
Nossa, esse semestre está sendo feito às coxas, a prova da OAB, meu Deus. Né? Só que, gente, o direito ele é muito autodidata, né? O nosso material é a lei, né? São as provas, as questões, entendeu? Uma doutrina às vezes nem é tão necessário para uma prova da OAB, entendeu? Então, contem comigo, tá? Eu quero dar essa abertura para vocês mandarem mensagem, meu WhatsApp vocês têm, né? Às vezes só a Ana, né, que é a representante, fala comigo, mas a Raíssa já mandou mensagem também pedindo uma orientação, a Cintia uma vez pediu apostila. Eu fiz a apostila, mandei a apostila com todas as ações que a gente viu em sala de aula, mandei a apostila de inventário, agora eu estou mandando a apostila, né, o material da ação de arrolamento, né? Então, vamos junto, gente, né? Ninguém larga a mão de ninguém e vamos superar esse momento junto, tá bom? Então, obrigado e até a próxima, tá?